Com relação ao problema da violência, dando uma análise assim rasa, que acontece hoje no Brasil e cidades do porte de Eunápolis, a gente pode colocar que está diretamente ligado a um crime, que é o crime de tráfico de drogas. O consumo hoje de qualquer tipo de droga, especialmente o crack no Brasil, é um consumo que é crescente, exponencialmente crescente, são dados alarmantes. E a gente não observa do governo federal e dos demais entes uma política pública para tratar a questão da droga como uma questão de saúde pública. Não sendo tratado como uma questão de saúde pública, um ataque forte na questão da prevenção, da conscientização do uso, no trabalho social feito com as famílias, acaba que sendo relegado a atuação no combate ao tráfico de drogas, único e exclusivamente ao direito penal, que é justamente o oposto. O direito penal deveria ser a última ratio para atuar nisso. E não há hoje no Brasil, isso é um dado bem claro, penitenciário suficiente para absorver toda a demanda de criminosos que atuam nesse tipo de crime ou em diversos outros, o que causa uma perplexidade que estamos vivendo hoje, eu diria até em qualquer cidade brasileira de médio e grande porte. Especialmente de Eunápolis, o que a gente podemos falar? A gente observa aqui no Ministério Público, apesar da minha atuação, não ser a atuação da infância, a gente observa que o esforço da colega Valéria na atuação da infância e juventude. E o que fica claro, por exemplo, às vezes o cidadão não entende. Por exemplo, o menor é apreendido que cometeu um crime em flagrante. Ótimo. E às vezes o cidadão vai e comenta: hoje foi apreendido hoje, amanhã já está solto. O que se observa muitas das vezes é que não há uma estrutura física adequada para, por exemplo, um viés que eu estou abrindo aqui, a internação de menores. É um problema endêmico hoje na Bahia. Então, por exemplo, aqui em Eunápolis nós temos um estabelecimento penal, um conjunto penal que abriga presos maiores de idade, que é o Conjunto Penal de Eunápolis, mas também temos uma delegacia que tem uma carcerária que está interditada justamente por não ter nenhuma condição física de abrigamento, por exemplo, de maiores quanto mais de menores. Então, essa situação se repete em diversas cidades do estado e assim em diversos estados da federação. Então, enquanto não tiver uma política pública forte do estado para fortalecer os conjuntos penais, fortalecer cadeias públicas, seja para adultos ou casas de semi-liberdade ou casas de internação para menores, essa situação em que o cidadão volta e meia se depara no dia a dia, essa sensação de insegurança, que o sujeito cometeu um crime, é solto imediatamente, crimes às vezes com atitudes bárbaras de violência, ela tende a se repetir. E, infelizmente, essa é uma realidade que tem que ser destacada. Enquanto não tiver uma estrutura adequada para abrigar, seja criminosos de alta periculosidade ou de baixa periculosidade, ou até menores, a gente tende a sustentar uma situação como essa. Acaba sendo uma situação muito emergencial, sem uma duração prolongada de uma política pública. Esse é um dado importante que eu queria destacar. Outro dado importante também é que o cidadão, às vezes, ele deposita muito a repressão criminal nas leis, achando que a criação de leis pelo governo federal, principalmente nessa esfera penal, vai transformar com um passe de mágica a realidade de segurança pública. Isso não é verdade. Isso não deu certo em nenhum país. E quando a gente observa, por exemplo, recentemente, na sociedade brasileira, diversos movimentos sociais que são movimentos únicos na nossa realidade, clamando por algum tipo de justiça, movimentos um pouco difusos, mas clamando no geral por justiça, por combate à corrupção. Em contrapartida, o que a gente observa do Congresso são projetos de leis extremamente polêmicos nessa área criminal que vêm atender os anseios da sociedade, mas são anseios muitas vezes ingênuos, que desconhecem na verdade que essas leis não vão trazer resultado prático. Eu diria que, por exemplo, agora recentemente, o que tivemos? Um projeto de lei que quer tratar sobre a minoridade. É um tema que aborda uma entrevista muito longa. Mas a redução da minoridade é um consenso na comunidade jurídica que, de forma alguma, vai contribuir para o combate à criminalidade. É uma ilusão achar que o simples fato de reduzir
a minoridade, a gente vai diminuir a criminalidade infantil e juvenil, enfim. Basta saber que o ECA, que é tão criticado por leigos, e também por pessoas que estudam o assunto, já traz diversos mecanismos de repressão de jovens, de apreensão, de semi-liberdade. O problema, volto mais uma vez aqui a encerrar minha fala, esbarra na estrutura. Leis nós temos, o problema é que nós não temos estrutura física, não temos estrutura de pessoal. Quando digo não temos, eu digo o Estado, o lato sensu, não necessariamente uma unidade ou outra, ou um órgão ou outro no geral, para que essas leis sejam verdadeiramente aplicadas. Então acaba relegando ao Congresso Nacional esse trunfo de discurso de que criação de leis vão resolver o problema, e mais uma vez não vai. A gente precisa de estrutura, investimento em estrutura e investimento em pessoal.